Então, o filme estreou em Roterdã e foi uma estreia que, ao mesmo tempo, foi importante para a carreira do filme, ele foi convidado para estar lá dentro de uma seleção que esse ano foi menor. Então, a gente ficou muito feliz de ter sido chamado pela Mercedes Martinez, que é uma das curadoras do festival. Só que foi uma estreia distante, né? A gente não pôde estar lá porque a cidade ainda estava fechada. Então teve um gostinho também um pouco melancólico. Eu lembro que o dia que estava estreando lá na Holanda, eu estava aqui no Brasil um pouco triste, assim, de não saber, de não estar lá. E daí veio a estreia brasileira na Mostra de São Paulo, que foi na casa do filme, né? Um filme que a maior parte da equipe é de São Paulo, embora a produtora seja mineira. E lá foi quando eu virei essa página finalmente de estar numa sala de cinema. Primeiro, de voltar para uma sala de cinema depois de 2 anos e de estar com o público, né? Foi muito, muito emocionante. Assim, é como se eu tivesse visto o filme pela primeira vez. E foi, né? Porque foi a primeira vez com reação do público. E de lá eu já comecei eu estou chamando de rolezinho pelo Nordeste, porque eu fui para a Mostra de Gostoso, no Rio Grande do Norte, que é um festival maravilhoso, acolhedor e único, porque tem uma projeção na praia, né? Um telão na praia, com entrada gratuita e, enfim, espreguiçadeiras na areia. E de lá eu fui para o Panorama, que também marcou, o Panorama desse ano marcou a reabertura do Cine Glauber Rocha, Cine Meta. Então estava todo mundo super emocionado, foi uma projeção assim, impecável e fiquei muito feliz lá também com a projeção e a recepção do filme. E agora de Salvador eu vim direto para cá, para a estreia aqui na Paraíba, que foi ontem dentro do Festival Aruanda, também num cinema lindo, uma tela enorme. Estou muito feliz, assim. E é isso, ainda é muito novo para mim, né? Embora eu tenha visto o filme já pela 4ª vez projetado com o público, eu ainda sinto que eu tô no início, assim, porque é isso, né? Eu tô vendo cada vez coisas que eu não via antes, percebendo como cada plateia reage a cada momento do filme, mas tô contente de fechar o ano aqui na Paraíba. Primeiro que eu fico muito feliz de falar sempre desse elenco, que eu acho que é realmente incrível e cada vez que eu vejo, eu me orgulho muito, assim, de ter tido a oportunidade de trabalhar com cada uma e cada um que está ali, mais em evidência ou menos em evidência, né? Mas falando da família, do núcleo central do filme, tudo começou com um processo de casting muito cuidadoso, porque eu tinha esse desejo, né, de realmente ter dedicação total a essa família, a composição dessa família. Então a gente fez um casting extenso, vendo muitas crianças, né, meninos, meninas, de um lado, e numa outra frente vendo as personagens para fazerem as adultas, né, a avó e a mãe. E depois a gente foi fazendo cruzamentos para compor a família. Então a gente pegava as meninas e os meninos que a gente achava que tinha mais potencial e fazia duplas para ver como eles interagiam. E do outro lado também, pegava avós e mães para interagirem entre si, para formar duplas. E depois a gente ia cruzando as duplas, até chegar nesses 4, que a gente juntou também os 4 para ver como que acontecia essa interação entre eles. E eu saí do teste dos 4 que ficaram no filme, assim, com um sorriso imenso, porque eu acreditei que eles podiam, de fato, ser uma família. Inclusive, acho que fisicamente o Messias Góes e a Patrícia Saravy se parecem muito. E de fato, você estava falando antes, né, sobre a dupla da avó e da neta, que é Magali Bife e Lavínia Castellari, maravilhosas. E no roteiro elas são duplas mesmo, elas são aliadas, meio outsiders, assim, elas têm conflitos que margeiam o conflito central, que é entre a mãe e o filho, que são outra dupla. E a mãe e o filho, eu ficava impressionada com a semelhança física deles. A Patrícia Saravy, inclusive, ela até hoje acha que ela é mãe do Messias de verdade, porque eles são muito parecidos. E daí no set, né, a questão do trabalho com o elenco, primeiro assim, com criança, eu achava que eu tinha que, um dos critérios era eu achar as crianças que já trouxessem na sua personalidade o que era a essência do personagem. Então a Lavínia, ela é aquela menina espoleta, faladeira, extrovertida, e o Messias é esse menino que é mais calado, mas que tem esse olhar, assim, que eu acho muito impressionante, assim, o
o peso que ele traz no olhar, assim, uma melancolia que ele traz no olhar que já vem dele. Tendo fechado esse elenco, a gente teve um processo de ensaio. Eu contei com o trabalho de uma preparadora de elenco que eu amo, é uma amiga maravilhosa, que é a Thaís Medeiros. Ela preparou as crianças, assim, a gente fazia também um trabalho paralelo. Eu fiquei com as adultas, ela ficou com as crianças no início, um pouco fazendo exercícios com eles, exercícios teatrais, assim, né, para entrar em contato com esse universo, porque os dois são estreantes, e ao mesmo tempo contando a história para eles sem que eles tivessem que ler o roteiro. Então eles chegaram para mim já sabendo, essa cena é a cena da janta em que a gente vai falar da piscina. Aquela cena é a cena, a Lavínia, né, no caso aquela cena é a cena que eu vou conversar com a minha mãe, sobre o cigarro dela e a amiguinha que teve um irmão que nasceu na piscina. Então ela já estava mapeado no imaginário deles o que era a história, embora eles não tivessem contato com o roteiro. E no set, assim, eu também priorizei totalmente o elenco. Lógico que nem sempre era possível, né, porque era um set, era tudo corrido, mas o máximo que dava que foi possível, a gente fazia retakes, por conta da atuação. Não ficou tão bom ou tão natural, vamos fazer um próximo. A gente batalhou muito. E na montagem também, que é um processo, né, que não acaba. Assim, na montagem, qualquer coisinha que a gente sentisse que estava escapando um pouco do que era a personagem, ou estava uma falhinha, um olhar que não estava tão natural, a gente arrancava fora, não importasse o quão apegada eu fosse antes com aquela cena. E é isso. E no caso da Lavínia, que você destacou, os tempos, ela é realmente muito maravilhosa. E ela foi ao longo, todas elas são, amo Magali, Patrícia, Messias, mas a Lavínia tem uma coisa, assim, porque ela era caçulinha, né, 6 anos ela tinha, estava sem nenhum dente, inclusive, que eu acho um detalhe ótimo. Ela foi crescendo ao longo do set, porque ela foi entendendo. No começo ela olhava muito para a câmera, e daí a gente perdia muitos takes porque ela olhava para a câmera, e daí depois ela foi entendendo. Só que às vezes eu vejo só eu percebo, eu acho, quem fez o filme, que ela tem que olhar daqui para lá, e você percebe a tensão dela para não olhar para a câmera, ela faz assim, só que fica engraçado, porque parece que é da personagem, assim, entende? E a questão do timing, eu falava com ela o tempo todo. O técnico de som direto, que é o Gustavo Zimmermann, ele me autorizou a conversar com ela. Então, porque ela, de fato, o timing é muito difícil, né? Quando ela sabia as falas, mas às vezes era difícil ela conseguir lembrar quando ela tinha que falar a fala. Então eu ficava fazendo sinais para ela, falava, Lavínia. Daí ela lembrava que ela que tinha que falar. Daí ela falava a fala, de um jeito muito natural. E teve uma cena especificamente, foi a cena em que ela pula no buraco da piscina, que eu fiquei falando o tempo todo com ela, porque lá é um tempo que é ela que ditava o ritmo interno da cena, né? Porque ela tinha que enterrar o cigarro, depois jogar tudo lá dentro do buraco, depois perceber que o cigarro lá no buraco estava aparecendo, a mãe dela ia ver, daí ela tinha que jogar areia por cima, daí não funcionava, daí ela toma a decisão de pular dentro do buraco. E daí lá dentro do buraco, desesperada, tampando. Todo esse momento eu estava falando o tempo todo com ela. Sua mãe tá vindo, cuidado. Agora joga o cigarro lá dentro. E ela ia fazendo, meio desesperada, assim. Foi essa técnica. Então, a expectativa de como, né, o filme vai circular e tal, eu ainda estou formulando na minha cabeça, porque são poucas as sessões que eu vi presencialmente, mas eu fico tentando prestar atenção, assim, eu estava com muito medo de vir para o Nordeste com o filme, e o filme não fazia sentido nenhum aqui, né, porque aqui, né, a praia é maravilhosa, talvez essa questão da piscina e de desejar ter uma casa de praia, que é, para mim, um sonho muito de uma classe média paulistana, eu ficava pensando, será que lá vai fazer algum sentido? E, de fato, o filme, como o filme tem uma protagonista, mas tem 3 personagens que são co-protagonistas, no certo sentido, e é quase um filme coral, eu acho que as pessoas têm chances de se conectar com a história através de diferentes caminhos, assim, né? Pelo caminho desse menino que está passando por esse momento de maturidade, né? Tem uma espécie de narrativa dentro da narrativa que é dele, que é uma narrativa uma trama de amadurecimento dele, né? Tem quase um rito de passagem dele quando ele vai para esse clube e volta pelo rio, né? Com essa quase morte, né? Que faz ele
sair de lá um pouco mais adulto e poder olhar para essa mãe como uma pessoa e não só como a mãe dele, né, como gente. Tem gente, eu percebo, né, que tem muitas pessoas, principalmente homens, né, e não à toa, que se relacionam com essa trajetória do menino. Tem gente que se relaciona mais diretamente com a mãe, com os conflitos dela, da maternidade, do peso de carregar o mundo nas costas. E tem as pessoas que se conectam com esse lado mais solar e leve do filme, que vem através dessa dupla de avó e neta, né? Que são as duas pontas da família, a mais velha e a mais nova, que estão vivendo o conflito de uma ótica diferente e que tem muito mais leveza. Uma porque já tem a sabedoria de vida e sabe que problema sempre vai ter, mas vai passar. E outra porque não está nem aí para os problemas e está querendo se divertir e buscar o seu próprio espaço, cavar o seu próprio espaço dentro daquela casa, né, que é a menina caçula. Então acho que é isso que vai, esses elementos que são as personagens, é um filme de personagem que vai trazer uma conexão maior com as pessoas, mas eu ainda estou aprendendo como que as pessoas estão reagindo ao filme, ainda estou absorvendo.